O crocodilo do Nilo é a segunda maior subespécie de crocodilo existente atualmente, com uma distribuição geográfica que inclui quase toda a África. O crocodilo do Nilo pode chegar até 6 metros de comprimento, da ponta da cabeça até a ponta da cauda. Mas os pigmeus da República Democrática do Congo falam de um crocodilo ainda maior, podendo chegar até 12 metros de comprimento. Eles chamam esse crocodilo de marramba, que significa crocodilo gigante. Segundo os informantes de Roy P. Macau, o marramba se assemelha a um crocodilo comum, mas é muito mais comprido, entre 12 e 15 metros em alguns avistamentos e outros com mais de 15 metros de comprimento. Como qualquer outra espécie de crocodilo existente, ele põe ovos e come carne, e segundo relatos, incluindo humanos, e também se diz que ele cava longos túneis, de 50 até 1 quilômetro de comprimento na terra, que levam a cavernas onde ele dorme. Os informantes de Macau insistiram que os marrambas não eram apenas espécimes gigantescas da variedade comum de crocodilo do Nilo, e todos concordaram que o marramba era um crocodilo, e não nenhuma monene ou mokelembembe. Por volta do final da década de 1880, John Rainer Werner, um engenheiro de serviço do Estado Livre do Congo, teve vários encontros com crocodilos enormes, que ele sugeriu serem bastante comuns no Congo e descreveu em dois detalhes. Uma pequena faixa de areia, projetando-se para além da vegetação rasteira, pode-se às vezes avistar um crocodilo monstruoso, talvez com mais de 15 metros de comprimento. Em todo caso, já vi vários, consideravelmente maiores do que o pequeno Aya, que mede 12 metros de comprimento. Em certa ocasião, desembarquei em um grande banco de areia para caçar patos. Depois de abater um, e vendo os outros que haviam pousado além de uma pequena elevação de areia, abaixei-me e rastejei por trás da elevação até achar onde estava o alcance. Quando levantei a cabeça e olhei, ali estavam os patos, a menos de 50 metros de mim, enquanto a meio do caminho entre mim e eles jazia o maior crocodilo que eu já vira. Comparando-o com o Ai, que estava em águas profundas, a cerca de 300 metros de distância, calculei que ele tinha cerca de 15 metros de comprimento, enquanto o centro da crista serrilhada no topo de suas costas devia estar cerca de 1,20 m acima da areia onde sua barriga repousava. Como eu só tinha uma espingarda, ao vê-lo pela primeira vez, mandei um garoto nativo que estava comigo buscar meu rifle, e fiz as observações anteriores enquanto esperava seu retorno. O crocodilo, entretanto, não me deu atenção, seja porque estava dormindo, seja porque eu estava fora de seu alcance. A visão dele estava, para se usar o termo náutico, a este bordo, enquanto tomava cuidado para me manter bem fora do alcance de sua enorme cauda. Como o menino estava demorando para chegar, achei prudente me afastar um pouco mais, e ao fazer isso, acabei assustando os patos, que voaram para outra margem. Como estávamos sem comida a bordo, essa visão dos patos voando me afetou tanto que, esquecendo-me completamente do crocodilo, dei um tiro neles, que errei, mas assustou tanto o enorme réptil que ele fugiu para a água, espalhando areia para toda parte com o movimento de sua cauda. O segundo encontro de Werner ocorreu no início de 1888, enquanto viajava pelo rio Aaya. De repente, encalhamos em um banco de areia com apenas 1 metro de água. Os motores foram imediatamente desligados, mas a proa do barco a vapor ficou presa na areia, que precisa se mover para cima e para baixo sobre nós, e a água estava estranhamente agitada. Eu estava procurando a causa dessa comoção incomum, que eu teria atribuído ao nosso encontro com o hipopótamo, se esse rio fosse mais profundo naquele ponto, mas não havia água suficiente para cobrir quando vi um crocodilo enorme, mais comprido, tenho certeza, do que o Aya, e portanto com mais de 12 metros, atravessar o banco, correndo e cair na água profunda além. Nunca antes eu tinha visto um crocodilo grande se mover tão rápido. Eu não tive tempo para atirar nele. Ele deve ter nos ouvido chegando e estava tentando chegar à água profunda do nosso lado do banco, quando o atropelamos e o prensamos na areia. Nós o atingimos enquanto viajávamos a uma velocidade de 6 km por hora, mas durante o curto período em que ele esteve à vista, não consegui ver nenhum sinal de ferimento decorrente da colisão. Como dito antes, o marramba supostamente trata-se de um crocodilo enorme, que pode atingir até 15 metros de comprimento. Alguns especulam que seja um remanescente da água doce dos mosassauros, lagartos marinhos gigantes que se presumem estar extintos no final do período Cretáceo. Os aborígenes Bobanji afirmam que esse animal é diferente de qualquer outro que já viram, e só o comparam a outras criaturas como um Nicole, uma palavra Bobanji para crocodilo, ou o lendário Ninguma Monene, para fins de comparação. Há outros relatos também de que ele ataca e devora jangadas e canoas. Alguns teorizam que poderia ser um crocodilo do tamanho excepcionalmente grande, já que houve inúmeros relatos de crocodilos de até 10 metros de comprimento.
seja de uma espécie conhecida ou de uma espécie totalmente nova de grandes crocodilianos. Outra teoria é que uma rama se trataria de um fóssil vivo, fazendo dele um descendente de um crocodilo pré-histórico que não foi extinto há 66 milhões de anos atrás, pois já foram encontrados fósseis de jacarés e crocodilos gigantes como o Deinosuchus, que habitou a América do Norte, o Sarcosuchus, que habitou a África, ou até o Purasaurus, que habitou a América do Sul. Outra teoria é de que uma rama se trataria de um réptil aquático não identificado ou um anfíbio gigante semelhante a um crocodilo, como o Ninguma monene, por exemplo.